Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares, língua portuguesa. Vamos continuar aqui nossa saga em língua portuguesa. Vozes verbais, transposição de vozes verbais. Primeiro, só para relembrar, voz ativa é quando o sujeito pratica a ação verbal. Então, Alexandre, e se eu não achar o sujeito da oração? É lógico que você vai errar. Então, primeiro passo para eu saber se a voz verbal é ativa, passiva ou reflexiva é descobrir o sujeito. Então, descoberto o sujeito, menos chance de errar. Aí, descobrir o sujeito, você vai ver se ele pratica ação verbal. Por exemplo, João comprou o livro. Quem comprou o livro? João. Isso você já sabe fazer. Então, se João, quem comprou, a voz aqui é ativa. Agora, se eu fizesse o livro, ele foi comprado por João. Repare só, faz aquela perguntinha. O que foi comprado por João? O livro. Então, aí agora o livro é que é o sujeito. Se o sujeito sofre ação verbal, aí a gente vai falar em voz passiva, lembra? Aqui no caso passiva analítica, eu vou voltar a essa história daqui a pouquinho. Então, a tal da passiva analítica. E, Alexandre, quando o sujeito pratica e sofre ação verbal ao mesmo tempo? Aí estamos falando de voz reflexiva. Por exemplo, eu me feri. Se eu me ferir, eu pratico a ação de ferir e sofro a ação de ferir ao mesmo tempo. Legal? Deu para entender? Beleza. Agora o que a gente vai fazer? A transposição de vozes verbais. Não é difícil, certamente dúvidas haverá, mas só que você vai tentar fazer o seguinte, Alexandre, vai abstrair num primeiro momento, não ache que você esteja perdido no primeiro momento. Na verdade, você não está perdido, você só está no início. Quem está no início fica meio desconfortável, mas depois, daqui a pouco, você vai subir degraus e vai sair bem, tá? Então, vamos aqui, ó. Vozes verbais, repare, transposição de voz passiva sintética para analítica. Deixe-me fazer lembrar. O que é a voz passiva sintética? É aquela feita, deixe-me aqui, ó, pelo pronome apassivador. Lembre-se de um detalhe. Vou escrever aqui, ó, pronome apassivador. Espera aí que eu vou apertar um cadinho aqui, que a magrinha tá gritando. Então, apertei, pronome apassivador. Então, pronome apassivador, Alexandre, não me lembro. Então, tem que lembrar. Quando é que o pronome apassivador, ele aparece? Quando ele aparece ligado a verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Esqueceu? Então vamos. Quem aluga, aluga a alguma coisa ou aluga alguma coisa? Aluga alguma coisa. Então o verbo alugar é aquele tal verbo transitivo, ó, direto. Por que ele é transitivo direto? Porque ele não pede preposição no complemento verbal. Quando você vir um verbo transitivo direto ligado ao pronome ser, esse pronome ser é o tal do apassivador. Alexandre, e o que significa ser apassivador? É exatamente isso que você está pensando aí, ó. Apassivador significa jogar na voz passiva. O apassivador, o sufixo dor, ele é formador de agente de uma ação verbal. Tanto que o lutador luta, o jogador joga, o bebedor bebe, o babador baba. Então é por isso que você não coloca o babador no neném. O babador é o neném. Você coloca o babadouro no neném. Então o babadouro é onde se baba. O bebedouro é onde se bebe. E o bebedor é quem bebe. E o babador é quem baba. E o apassivador é quem apassiva. Entendeu? Então aqui nós estamos numa voz passiva porque o apassivador apassivou. Alexandre, e esta voz passiva, deixe-me pegar aqui o pretinho. Vou pegar o pretinho aqui. Esta voz passiva, ela é chamada de quê? Esta é a voz passiva chamada de sintética. Alexandre, não entendi. É mole, meu filho, calma. Por que ela é a voz passiva sintética? Porque ela foi sintetizada pelo pronome apassivador. É michuruca, nada demais. Outro detalhe, aqui você vai se prender. Acompanhe. Como aqui eu tenho uma voz passiva sintética, cuidado com esse detalhe. A casa, repare bem, é aquilo que está sendo alugado.
Então, aluga-se a casa, ou seja, essa casa, ela é alugada. Se a casa aqui é alugada, a casa aqui é o sujeito. Não há dúvida. Então, se a casa aqui é o sujeito, eu tenho de perceber que sujeito aqui é aquele termo que sofre a ação verbal. Por isso que eu escrevo sujeito passivo. Temos de memorizar. Verbo transitivo direto, aquele que não pede preposição, mais o pronome se. Esse se é a passiva do. E o que vem em regra na sequência é o sujeito passivo com quem o verbo tem de concordar. E o Alexandre, pô, fez uma revisão. Fiz uma revisão, hein? Não é por acaso que se aqui fossem casas, não seria aluga-se casas, e sim alugam-se casas. Percebeu, meu filho? Então, beleza. Então, legal. Aí, repare, isso é a voz passiva chamada sintética. E a voz passiva analítica? Calma agora. Repare, primeiro detalhe importante. Quando eu estou na sintética e quero fazer a analítica, já vou colocar aqui ao lado para ficar mais clara a ideia. Voz passiva analítica. Alexandre, deixe-me perguntar a você, o seguinte. Sim, estou ouvindo. Eu tenho de diferenciar mesmo essa sintética da analítica? Você tem, meu aluno. Você tem, não há dúvida. Até porque isso vai ser perguntado no comando da questão. Então não ache que o amigo esteja aqui fazendo isso, não, é porque é para ganhar tempo. Não, não é isso. É porque você tem de saber. Então repare, cuidado, repito, a sintética se faz por meio do pronome a passiva do. E a analítica se faz por meio, repare, que a casa, ela continua sendo sujeito. Faça a pergunta, a casa é alugada. Faça aquela pergunta, o que é alugado? O que é alugado é a casa, no caso alugada, né? Fazendo aqui a concordância. Então aqui está o sujeito. E outra pergunta que ele faz é a seguinte, meu filho. Essa casa sendo alugada, ela pratica a ação de alugar ou ela sofre? Sofre, né? Então esse sujeito, ele é um sujeito que sofre. É um sujeito passivo. Não sei se você me entende. Então repare, se ele sofre, se ele não pratica a ação verbal, ele é um sujeito paciente. Está aqui caracterizada a voz passiva. Mas repare, a voz passiva agora, acompanhe, ela é feita por meio do verbo ser, mais o particípio de um verbo qualquer. Que no caso aqui, adivinhe quem é o particípio do verbo alugar? É alugado. Detalhe, vou até me aproximar de você para você entender. Cuidado que o particípio é chamado de forma nominal, ainda que seja verbo, não é por acaso. Entenda que verbo, eu canto, tu cantas, ele canta. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Ele não varia em gênero. Gênero, quem varia é substantivo, menino, menina. Mas o particípio, ainda que seja uma forma verbal, traz consigo essa variação de gênero, que normalmente tal variação passa despercebida. Aí você fica perdidinho. Ué, alugada? O particípio de alugar não é alugado? É, mas dependendo com quem ele esteja ligado, dependendo do gênero do sujeito a que se refere o particípio, ele vai variar em gênero. Em gênero e em número, hein? Se fosse as casas são alugada ou alugadas? Alugadas. Aí o S aqui é a desinência de número. E o A desinência de gênero, tá? Então, Alexandre repete, pelo amor de Deus, isso é um vídeo. Então o que você vai fazer? Para o vídeo, volte e coloque isso tudo no papel. Legal. Então repare só, quando eu formar a voz passiva por meio do verbo ser, mais o particípio de um verbo qualquer, eu estou na chamada voz passiva analítica. E para eu fazer isso, você viu que não há nada demais. Da passiva sintética para analítica, é só pegar o sujeito, repare, e transformar aqui este conjunto
verbo mais pronome apassivador em locução verbal. Repare um detalhe. O é aqui, o verbo ser, está no presente do indicativo, não é por acaso. É porque ele está mantendo o tempo verbal do verbo alugar aqui, presente do indicativo. Eu alugo, tu alugas, ele aluga. Além do modo verbal, que é o indicativo, né? Indicativo é aquele factual não hipotético, como por exemplo, tomara que eu alugue aquela casa porque eu estou perdendo uma grana. Beleza? Tranquilo? Então veja que sair da voz passiva sintética para a voz passiva analítica não há qualquer dificuldade. E de tanto você fazer isso, acredite, muito improvável que você erre uma questão. Ali não é onde mora o perigo. Ok? Então tá. Então vamos embora. Venho para cá por meio, beleza. A galera da câmera aqui, essa galera é a melhor do Brasil. Então acompanhe. Vem para cá, ó. O que a gente vai fazer agora? Aqui é meio esquisito, por quê? Calma, isso, vai me acompanhando. Que o tio de vez em quando pega a aguinha também, é de Deus. Senão você já viu, né? Olhe para o seu amigo. Normalmente, essa transposição, ela passa despercebida nos livros, nas gramáticas, né, nas doutrinas. E o examinador, já que você vai fazer um concurso público, ele sabe que isso passa despercebido. E como passa despercebido, o que ele faz? Ele cobra de você. Aí vira o pandemônio, vira o desespero. Sabe por quê? Porque automaticamente, de tanto você trabalhar a transposição da voz passiva sintética para analítica, aluga-se sala, sala é alugada. Quando eu peço para você sair da voz passiva sintética para ativa, você joga na analítica e está crente que está acertando. E acredite, o examinador, ele vai induzir você a esse erro. Alexandre, você falou, eu não entendi nada não. Então tente entender o que eu vou lhe dizer. Primeiro, consertou-se o relógio. Primeiro passo. Este se é o apassivador? Alexandre, não sei. Então, ó, virei de ladinho, acompanhe comigo. Aqui, ó. Beleza, vem pra cá. Ó, quem conserta, conserta a alguma coisa ou conserta alguma coisa? Esse é o primeiro passo. Você tem de dar. Conserta alguma coisa. Então, o verbo consertar é o famoso verbo transitivo de direto, que beleza. Verbo transitivo direto mais o pronome ser. Adivinhe quem é o pronome ser? Alexandre, tô ouvindo você, fala. Mas esse tal de apassivador só pode ser o pronome ser só, hein? O me, o te, nos, vos, os, as, lelês, eles não apresentam essa função. Só quem apresenta a função indeterminador e apassivador é o pronome ser. Vamos nos prender a ele, hein? Pelo amor de Deus. Se você ampliar a sua análise, menos chance você tem de acertar. Não há dúvida. Então, repare, quando você liga o verbo transitivo direto ao pronome ser, este pronome ser é o famoso apassivador. Veja com seu tio o seguinte, toda vez quando você vir pronome apassivador mais o verbo transitivo direto, é uma tendência, não vai ficar depois chateado comigo se você vir a anteposição do sujeito passivo ligado a uma estrutura em que apareça o pronome apassivador. Isso é possível, mas só que não é uma tendência. Então a tendência é que esse tal sujeito passivo, na chamada voz passiva sintética, venha posposto, venha depois do pronome apassivador. E aqui não foi diferente. Então este relógio aqui é o que foi consertado. Consertou-se o relógio, ou seja, o relógio ele foi consertado. Então aqui está o sujeito passivo, o sujeito paciente desta voz passiva aqui presente. Agora vou ter de fazer uma bagunça. Concentre comigo. Vou levar uma setinha aqui para baixo, não fique perdido. Repare, se eu tenho o pronome apassivador, eu repito, qual é a voz verbal?
é a voz, ó, voz passiva, veja, analítica ou sintética? A sintética é por meio do pronome apassivador e a analítica por meio da locução verbal. Então, se aqui apareceu o pronome apassivador, ela é chamada de voz passiva sintética. É pão, pão, queijo, queijo, meu filho. Aqui, ó, é sem firula. Não há para firula, deixa para outro lado, tá? Aqui é pão, pão, aqui é alfacão, não é conversa fiada, não. Então, você botou isso no papel? Repare agora. Aí, de consertou-se o relógio, eu peço a você qual é a voz ativa correspondente. Aí você mete, sabe o quê? O relógio foi consertado. Meu aluno, pelo amor de Deus, você está saindo de voz passiva sintética, o sangue de Jesus tem poder, para voz passiva analítica. Não pode, não pode não. Ser cuidado, tem que ter muita paciência e muito cuidado, meu aluno. Cuidado, pô, que nem tudo que reluz é ouro. Você tem que sair da sintética para ativa, é diferente do que a gente fez. Então, preste atenção. Você vai sair aqui da sintética para ativa de que maneira? Mantendo a indeterminação do agente da ação verbal. Meu Deus, calma, veja comigo. Consertou-se o relógio. A pergunta que lhe faço é, o que foi consertado? O relógio. O relógio é o sujeito passivo a que me referi até agora. Ok. Outra pergunta. Consertou-se o relógio. Eu vou lhe dar 10 segundos. Eu vou contar aqui, ó. 10 segundos para você pensar. Quem consertou o relógio? Ó, passaram 5. Quem consertou o relógio? Não descobriu, né? Por quê? Porque o agente da ação de consertar, na voz passiva sintética, não aparece. Alexandre, não. Se você vir o agente da ação verbal, aquele tal agente da passiva, você vai ver na tal voz passiva analítica. Na sintética você não vai ver, não. Então, repare que aqui, quem consertou, eu não consigo determinar. Ou seja, vou levar em vermelho uma setinha aqui para cima. Vou perguntar o meu parceiro aqui, ó, Fabão, aqui pega. Aí, ó, isso aqui é maravilha. Então, este, ó, o agente, vou botar aqui, ó, o agente, espera aí que a bichinha tá gritando, ó, tá vendo? Tá gritando. Vou apertar, quando aperta ela para de gritar. O agente é indeterminado. Já que o agente da ação verbal ele é indeterminado, na hora que eu jogar na voz ativa, repare que eu falei ativa, o verbo necessariamente vai ficar na terceira pessoa do plural. Por quê? Porque jogando o verbo na terceira pessoa do plural, eu indetermino o agente da ação verbal na voz ativa. Alexandre, é novidade, né? Não, meu filho. Repare, esqueceu? Você tem de voltar alguns blocos. Você tem de ir lá a classificação do sujeito, pela qual eu já passei, aí você vai ter de rever, vai ter de fazer uma revisão em classificação do sujeito, para você se lembrar que existem duas maneiras de eu indeterminar o sujeito. Jogando o verbo na terceira pessoa do plural, não tendo um agente da ação verbal aparente. Por exemplo, você não veio ao trabalho ontem? Falaram mal pra caramba de você. Mas quem falou? Não, falaram lá. Isso eu estou indeterminando o sujeito. Ou na atual situação do Brasil, necessita-se de novas oportunidades. Aí o C aqui é indeterminador, não tem nada a ver com apassivador, e eu assim também consigo indeterminar o sujeito da oração. Então repare que aqui eu joguei na terceira pessoa do plural para manter o agente indeterminado. Eu vou ter de fazer isso sempre. E outro detalhe, aqui você vai se prender.
o sujeito da voz passiva sintética, no momento em que eu jogo na voz ativa, ele vira o complemento do verbo consertar. Ele vira objeto direto. Por favor, coloque isso tudo no papel, hein? Isso gera derivativos. Ok. Alexandre, diga-me. Não tem um macetim, não? Macetim? Anote para mim. Toda vez que você sair da voz passiva sintética para a voz ativa, basta tirar o pronome ser e jogar o verbo na terceira pessoa do plural. Sempre. Ah, Alexandre, então para que você explicou isso tudo, ô infeliz? Meu aluno, porque aqui é o papel do professor. O professor, ele explica, depois ele dá aquele macetim, né? Que se vai viver de macetim? Não, macetim não, você vai entender. E se for o caso, você usa o macetim. Macetinho seria melhor, né? Então, beleza. Entendeu? Então tá. Então agora vem para cá, meu filho. Repare, vem comigo. Virei. Agora aqui é a mais comum, é aquela que a gente faz demais no nosso dia a dia, principalmente estudando, né? Fazendo aqui no ensino médio, fundamental, a gente trabalha isso demais. Transposição da voz ativa para a passiva analítica. Repare, o professor levou o livro. Então, o professor levou o livro, nós estamos aqui, ó, na voz chamada ativa. Por que a gente está na voz ativa, Alexandre? Porque o sujeito, que é o professor, ele pratica a ação de levar. Então, se ele pratica a ação de levar, nós estamos com um sujeito ativo, um sujeito agente. Por isso, estamos numa voz ativa. Repare que para eu sair da voz ativa para a chamada voz passiva, vou escrever aqui pequenininho, para a chamada voz, ó, passiva. Repare, desculpe-me de vez em quando ficar de costas para você, tá? Que eu não gosto de ficar de costas para ninguém, não, mas eu tenho de escrever aqui, tá? Voz passiva analítica. Quem me faz fazer essa bobeira é o Fábio, depois você vai conhecer o Fábio. Voz passiva analítica é só pegar o objeto direto da voz ativa e transformar em sujeito na voz passiva. Lembra? Aí pego o verbo, ó, o verbo levar e transformo naquela locução verbal. Não posso me esquecer de que a locução verbal que caracteriza a voz passiva, chamada analítica, é aquela formada pelo verbo ser mais o particípio do verbo da voz ativa. O particípio do verbo levar é levado. O verbo ser aqui está no pretérito perfeito, porque levou também está no pretérito perfeito. Ah, Alexandre, então eu tenho que manter o tempo verbal na hora da transposição? O tempo e o modo, não há dúvida. E para fechar o pacote, para a gente fazer aquele exercício bonito, o sujeito da voz ativa, quando ele cai na voz passiva, ele vira o tal do agente da passiva. Lembra? Agente da passiva, ele pode... Esse é um detalhe que você vai colocar no papel para mim. Vou até beber um golinho de água para levantar o moral. Ele pode aparecer na voz passiva analítica, o agente da passiva. Agora, na sintética, na voz passiva sintética, ele não pode, ok? Então, repare que aqui, o agente da passiva, normalmente um macetim para você, que eu gosto de você, eu vou passar um macetim. Por e as contrações. Pelo, pelos, pela, pelas. São as formas que introduzem o tal agente da passiva. Então, o agente da passiva aqui pode ser introduzido pela preposição por ou pelas contrações pelo, pelos, pela, pelas. Tanto faz. E o agente da passiva nada mais é que uma função sintática que representa o agente da ação verbal dentro da voz passiva chamada analítica. Eu pergunto a você, meu aluno, é difícil? É nada. Então agora, vamos fazer aquele exercises. Acompanhe. Jogou lá no exercício para o seu amigo. Deixe-me ver aqui o meu papel também. Aí a gente vai junto. Número 1. Com relação a aspectos linguísticos do texto tal,
Julgue o item seguinte. A substituição de foram adotados, repare que nós estamos numa voz passiva chamada analítica, por adotou-se, preservaria a correção e o sentido do texto. Michuruca! Por quê? Porque aqui está no singular, ó. Não, negativo. Foram adotadas, para eu manter, ó, a correção e o sentido, eu não colocaria adotou-se, e sim adotaram-se. Adotaram-se dispositivos legais, porque dispositivos legais, este aqui é o sujeito com quem a locução verbal foram adotados. Está concordando, e na substituição da voz passiva analítica para a voz passiva sintética, teria de se manter o plural, adotaram-se. Então ele fala em preservação da correção e o sentido? Não. Comentário erradão. Vamos embora. Número 2. O levantamento foi feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, SEMESP, com 99 instituições. Essa frase do texto exemplifica a voz passiva, sim. Repare aqui, ó, foi feito, ó, verbo ser mais o particípio do verbo fazer. E repare que o sujeito é o levantamento e acompanhe que pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior, este é o agente da passiva. Ele quer saber o seguinte: assinale a forma verbal correspondente, aqui está sublinhada na voz ativa. Aí é mole, meu aluno, ó. É só pegar o tal do agente da passiva e transformar em sujeito. Aí vai que vai, ó. O Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior. Eu pergunto a você, fez-se, ó, fez-se, fazia, fazia-se, fizera ou fez? O foi está no pretérito perfeito do modo indicativo. Se eu mantiver o pretérito perfeito do modo indicativo, de foi feito, vai ser fez. E quem fez foi o sindicato. Então, se o sindicato ele fez, não há dúvida, para eu jogar esta voz passiva, chamada analítica, em ativa, eu tenho de fazer o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior fez o levantamento. A letra E é de elefante. Repare, vamos para a próxima. A análise foi realizada por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. A frase indicada acima fica com a forma verbal correta na voz ativa correspondente em... Repare, a análise foi realizada, a locução verbal, por quem? Por pesquisadores dos Estados Unidos e da China. Aqui está o agente da passiva. Aqui é a voz ativa? Pega o agente da passiva e transforma em sujeito. Pesquisadores dos Estados Unidos e da China, esses pesquisadores, eles realizaram a análise. Mantive o tempo verbal, no caso pretérito perfeito, e o modo, aqui por meio do verbo ser, do foi. Então, realiza ou não? Realizaram. Aí vem, né, um montão de baixaria, né, na letra B, na letra C, realizou-se a análise, estou em voz passiva sintética, só pode estar de brincadeira. Então, jogando na voz ativa, tranquilo, pesquisadores dos Estados Unidos e da China realizaram a análise, a letra E é de elefante. E vamos para fechar, número 4. O flagrante de 2 assessores trocando figurinhas durante uma sessão foi divulgado pelas redes sociais e a cena se espalhou. Então, olha lá, foi divulgado, acompanhe comigo. O flagrante foi divulgado pelas redes sociais. O segmento foi divulgado pelas redes sociais do texto 2, é um exemplo de voz passiva analítica. Se a mesma frase fosse colocada na voz ativa, a forma verbal adequada seria? É só pegar aqui, mole, mole. Olha lá, ó. Pega o agente da passiva pelas redes sociais e a cena se espalhou. Então, pego ali, ó, pelas redes sociais e transforma em sujeito. As redes sociais, elas divulgaram. Elas divulgaram o quê? O flagrante de 2 assessores trocando figurinhas durante uma sessão. Então, acabei de jogar na voz ativa. Se a forma verbal adequada será divulgaram, vai ser letra A de Alexandre. Me jogou grandão? É isso, meu aluno. Estou esperando você no próximo bloco. Grande beijo, fique com Deus. Tchau, tchau.